Vamos falar um pouco hoje do que Deus tem para nós. Como nós já viemos aqui na primeira vez, vocês já sabem, né? O Eu Me Deixo Curar, o processo da cura. Da outra vez que eu estive aqui, eu falei que o processo da cura, ele é dado quando eu reconheço que eu preciso de cura e que eu dou acesso para eu ser curada, para que o Espírito Santo me cure, para que o Espírito Santo traga o bálsamo da cura sobre a minha vida. Enquanto eu não entender isso, eu não posso ser curada, porque eu estou vivendo em prisões e eu preciso olhar para mim e reconhecer que eu preciso da cura. E eu não posso curar você, eu posso te impulsionar a chegar num lugar de cura, mas é você que decide se deixar ser curada. Amém? Então que nesta noite o Espírito Santo, que é Ele que faz, é Ele que nos leva a lugares aonde muitas vezes nós estamos precisando ser libertos, e é Ele que nos conduz. E que nessa noite você possa abrir essa porta, para que o Espírito Santo venha fazer morada em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Começando aqui sobre orfandade. O que é orfandade? Orfandade significa desamparo, abandono. Orfandade significa desamparo, abandono. Talvez você já tenha ficado desamparada. Talvez você já tenha sido abandonada. Isso é orfandade. E como eu falei, ela é uma das feridas muito, vamos dizer assim, muito forte no meio do povo. Por quê? Porque ela paralisa a vida de alguém, a vida de uma pessoa que é órfã. E hoje nós vamos começar falando o seguinte: paternidade e maternidade não são títulos. Eu sou pai, eu sou mãe. Não são títulos, são funções. Funções que precisam ser exercidas de maneira correta e ativa. Por quê? Porque se eu não exerço a minha função de maternidade, pode ocorrer algum distúrbio, pode ocorrer alguma deficiência naquele que é o meu filho ou naquela que é minha filha. Então, paternidade e maternidade não são títulos, que às vezes a gente carrega como título, sou pai, sou mãe. Não, são funções. Funções que nós precisamos exercer de maneira completa, de maneira correta, de maneira ativa, com excelência. Com excelência. A orfandade é um dos níveis mais agressivos na rejeição. Isso que eu falei a você. A orfandade, ela é um dos níveis mais agressivos na rejeição. Por quê? Porque ela paralisa, ela bloqueia fisicamente e espiritualmente. A orfandade, ela paralisa fisicamente e espiritualmente. E ainda ela vai implicar naquilo que vai mudar o meu relacionamento com Deus. Quando eu carrego esse manto de orfandade, o meu relacionamento com Deus fica diferente. Como assim, pastora? Eu não consigo enxergar Deus como meu pai. Eu sirvo a Deus como meu Deus, como um Deus poderoso, como um Deus grande, como um Deus forte. Agora, quando fala em relação a Deus como pai, a luzinha acende, o gatilho acende e me leva naquele lugar onde eu estou presa, que é a orfandade. Por quê? Porque um dia eu fui abandonada, porque um dia eu fui rejeitada, porque um dia me largaram. Então, a orfandade, por isso que ela é uma das feridas muito agressiva. Porque quando a orfandade chega, ela não vem só, ela vem com a rejeição. Porque se eu sou órfão, o que é que vai acontecer? Eu fui rejeitada, eu fui abandonada, não é isso? Então, eu preciso curar esse sentimento, essa ferida, para quê? Para que eu possa me achegar a Deus.
para que eu possa estar perto de Deus, para que eu possa ver Deus como meu Pai, porque se isso não acontecer, eu posso estar 100 anos na igreja, mas eu não consigo enxergar Deus como Pai. Nós já vimos testemunho de pessoas que, quando falava que Deus vai te salvar, Jesus te ama, o Espírito Santo está com você, mas quando diz assim, que Deus é o seu Pai, pronto, acabou o mundo. A pessoa se tranca, Por quê? Porque ela lembra, se Deus é o meu Pai, então Ele pode me abandonar igual o meu pai fez. Se Deus é o meu Pai, Ele pode me abandonar igual minha mãe fez. Então aquele gatilho é acionado. E aquela pessoa fica com medo de um relacionamento entre pai e filho. E aquela pessoa fica com medo de ter intimidade com o seu pai, que é Deus. Por quê? Porque uma vez já aconteceu isso com ela. Ela já foi abandonada, ela já foi rejeitada. Então essa capa que ela carrega de órfão impede muitas vezes a intimidade com Deus, como pai. E isso é sério, porque nos bloqueia, porque nos paralisa. Hoje nós vamos falar a respeito de 2 órfãos. E o pior, que o pai estava presente. Porque tem um filho órfão que o pai larga, abandona, vai embora e nunca mais volta, né? Ou a mãe também vai embora e nunca mais volta. E tem aquele pai que está presente, que está em casa todos os dias, que senta na mesa para tomar café, que trabalha, que chega do trabalho, que dá boa noite, que dá bom dia. Mas o filho se sente órfão. E nós vamos ver aqui hoje. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. E aqui nós vamos ver 2 tipos de órfão. Além de ser órfão do pai presente, ainda vamos ver 2 tipos de órfão na mesma casa. Lucas 15, versículo 11. Nós iremos ver 2 filhos órfãos, né? Como eu disse, mesmo com o pai presente. E a gente vai lendo aqui, eu vou parando, vou pontuando, tá certo? Diz assim, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas, se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desgraçada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou. Uma grande fome se espalhou pela terra e começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região para empregá-lo. E um homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra. E eu estou aqui, morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. E eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trata-me como seu empregado. Então, voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão. Correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. E não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam-nos. A melhor roupa da casa e vista nele. Coloque um anel no dedo e as sandálias nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado.
e começaram a festejar. Agora presta atenção. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança. E perguntou a um dos servos: o que estava acontecendo? O servo respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nem me deu, nem mesmo um cabrito, para eu festejar com os meus amigos. Mas, quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Agora vamos lá. Como eu disse, 2 filhos dentro de uma casa e existia um pai. A Bíblia não relata se tinha mãe, né? Não fala se tinha mãe. 2 filhos em casa, o pai em casa, porém, o que acontece? Os 2 filhos órfãos. Os 2 filhos com ferida de orfandade. O primeiro, ele sai de casa para suprir suas carências. Na bebida, na prostituição, na farra. Você já viu aquela pessoa? Não vejo a hora de sair, ganhar o mundo, ir para fora, que eu não aguento mais essa casa. O outro fica em casa como se nada tivesse acontecido. Estivesse bem, submisso, obediente, ao pai. Porém, depois ele revela a ferida da orfandade que estava oculta, guardadinha lá dentro, que ninguém nunca viu. E aí eu vou falar com vocês agora. Um órfão, ele tem um caráter distorcido. Por que a orfandade distorce o caráter de alguém? Porque aquela pessoa, ela passa a viver com uma vida distorcida, uma dupla personalidade. Pois distorce quem ela é em Deus. Então ela vai passar a viver com o caráter distorcido. Aquele filho saiu, ganhou o mundo e começou a viver uma vida que não era aquela vida para ele. Não era aquela vida que o pai projetou para ele. Mas ele começa a viver uma vida dissoluta, uma vida de pecado, uma vida de vícios, de bebida, de prostituição. O caráter dele começa a ser deformado por conta da orfandade. A orfandade, ela produz efeitos na vida de uma pessoa. Porém, efeitos negativos. Vou citar alguns aqui. Isolamento. Um órfão sempre vai buscar estar só. Lembra do filho? Saiu de casa, se isolou do pai, se isolou da família. Foi para longe. A Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua, uma terra distante. Isolamento. A orfandade produz isso na vida de alguém. Outra, afastamento. O filho foi embora, se mandou, largou todo mundo, se afastou. Além dele se isolar, ir para distante, ele se afastou do seu pai, do seu irmão, da sua família, da sua casa. Outra, pensamentos de morte. Irmãos, uma pessoa órfã sempre vai ter na mente dela um pensamento em tirar a sua vida. Porque para ela, a vida não tem graça. Porque para ela já foi abandonada mesmo.
Porque para ela já foi rejeitada mesmo. Então aquela ferida dentro dela mostra que como se ela não tivesse valor algum. E sempre vai ter pensamentos de morte. Outra, um órfão terá dificuldade em se submeter a figuras de autoridades. Você já viu aquela pessoa? Vamos botar aqui na igreja, né? Que a gente está na igreja mesmo, mas aqui não, que aqui não tem. Só em outras igrejas lá, em outros cantos daqui. Aqui não tem não. Já viu aquela pessoa que ela é rebelde, insubmissa? Insubmissa a pastor, insubmissa a pastor, insubmissa a líder de louvor, a líder de obreiro, a líder de ministério de dança, tá? Um órfão, ele sempre vai ter a dificuldade de se submeter a autoridades. Como? Professores. Hoje nós estamos vendo uma geração, irmãos, que não se submete mais a professores. Hoje nós estamos vendo uma geração de pessoas órfãos. Mesmo com os pais dentro de casa. Porque no meu tempo, a minha professora era como se fosse a minha mãe. Meu tempo, olha, como se fosse... Eu tenho uns 40 e pouco, viu, irmão? No meu tempo, a minha professora... Eu caí na besteira uma vez de dizer à minha mãe que minha professora me botou de castigo. E cheguei lá brava, cheia de razão, porque a professora me botou de castigo. E eu fiquei no milho, de joelho, no milho. Naquela época eu ficava de joelho no milho. Né? Primeiro eu fiquei de trás da porta. A professora falou, fica aqui, Elda, porque eu era uma bênção. E aí, eu fiquei de trás da porta. E quando eu estava de trás da porta, eu comecei a futucar a parede e comecei a abrir um rombo na parede. Aí a professora pegou e me botou de joelho em cima do milho. E eu fiquei de joelho em cima do milho. Terminei a aula toda, né? Deus já estava me preparando já para mim orar de joelho. Né? E aí eu cheguei em casa e falei à minha mãe, fiquei revoltada. Quando eu cheguei em casa e falei minha mãe foi lá no outro dia saber o que a professora tinha feito com a filha dela, né? Quando minha mãe chega, disse, você deve ter aprontado. Não aprontei nada, não fiz nada, uma santa. E aí quando chegou lá, a professora falou o que eu aprontei na sala, né? Que eu estava bagunçando, perturbando. E me botou de castigo, e eu fiz o buraco na parede, então ela me botou de joelho. E aí o que minha mãe fez? Pois, a partir de hoje, você tem todo o aval, você pode até bater se quiser nela. Eu me lasquei. Fui falar para minha mãe pensando que ia me salvar, me lasquei, mano. Me dei mal, né? Então, antigamente, eu tinha respeito. A professora falava, meu Deus do céu, era submissa a professora. Hoje, os alunos batem nas professoras. A gente vê cada caso aí, né? Por quê? Porque é uma geração órfã. Então, uma geração insubmissa que tem dificuldade em se submeter à figura de autoridade. Seja professor, seja patrão. Já viu aquele funcionário? Mas, menino, se quiser, não sei o que, reclama com o patrão, e reclama, e não se submete às ordens do patrão, né? Muitas vezes quer ser maior do que o patrão. Vai atrás que tem uma pitadinha lá. Outra, ao cônjuge. Mas não submete de jeito. Quem ele pensa que ele é? Está pensando que é o quê? Né? Mas de jeito nenhum. Ora, mas menino. Ao cônjuge, aos pais. Né? Não se submete aos pais. E agora, não se submete aos líderes espirituais, como eu falei, né? Ao pastor, ao líder, se você faz parte do grupo jovem, ao líder de jovem. Se você faz parte do ministério de louvor, ao líder do louvor. Né? Ao líder dos colaboradores, dos obreiros. Não se submete de maneira alguma. Então, isso já começa a piscar. Por quê? Porque você já começa a ver que tem aí um rastinho de orfandade. O órfão se sente independente. Sabia disso? Não preciso de ninguém. Eu resolvo tudo, faço tudo, não preciso da ajuda de ninguém. Porém, ao mesmo tempo que ele se sente independente, que ele não precisa de ninguém, ele também busca reconhecimento das pessoas. Já viu? Dois lados. Ao mesmo tempo que ele é todo o bambambam, né? Ele também
faz, ao mesmo tempo ele quer ser aprovado por alguém. A alma dele necessita da aprovação das pessoas, tá? E ele busca isso, sabe como? Através do serviço. Através do serviço, daquilo que ele faz. O que ele faz para que as pessoas olhem e chamem a atenção. Um órfão faz assim. Ele chama, ao mesmo tempo que ele é independente, que ele não quer precisar de ninguém, que ele resolve tudo só, que ele é isso e aquilo, seja em qualquer esfera, viu, irmão? Seja em qualquer área, em qualquer ambiente, seja no trabalho, seja em casa, seja na família, seja na faculdade, na escola, na igreja, em qualquer ambiente. Ele se acha, mas ele também é carente da aprovação das pessoas. E ele vai fazer isso através do serviço que ele presta, dos dons que Deus deu a ele. Para quê? Para chamar a atenção. Você quer matar um órfão, irmão? Tira ele do serviço dele e bota no banco. Você descobre rapidinho se ele é órfão. Você mata. Sabe por quê? Porque se ele sai, vamos dizer que eu sou aqui, né? Sou cantora. Estou cantando, tal, e aí eu tenho alguns comportamentos, alguma coisa e tal. E aí as pastoras vêm, minhas pastoras, você vai ficar no banco, não vai cantar mais, tal. Ô, irmão, eu só aguento uma semana se eu tiver uma ferida de orfandade. Por quê? Você tirou aquilo que me fazia me motivar, mas não com amor, para me apresentar para a igreja, para me mostrar para a igreja que eu posso fazer, que eu sei fazer. Se você tirar isso, o órfão, ele se acaba. Tirou o serviço, irmão, já era. Tirou o serviço, já era. Sabe por quê? Ele vai se sentir inútil. Porque ele só acha que ele é alguém quando ele está servindo. Você pode ver quando as pessoas perguntam aos outros: você é de que ministério? Você é de que igreja? Ah, sou da CCO. Você é o que lá? Não é assim, irmãos? Nos outros cantos é assim. Eu não sei se aqui também é assim. As pessoas quando lhe procuram, às vezes, você é da CCO, você é o que lá? Sou membro. Membro? Eu não acredito. Tanto tempo que você tem lá. Menino, que pastores miseráveis. Nunca te viu, nunca lhe deu nem oportunidade. Rapaz, que coisa, viu? Não, mulher. Oxe, se fosse você, meu irmão, eu nem ficava lá, viu? Vai para outro canto que você vai procurar. Deus tem coisas grandes para você. Vá para outro lugar que você vai achar. Vai achar mesmo, vai achar. Vai achar a ferida alargando mais ainda, né? Porque se eu não me curo aqui, eu não me curo em qualquer lugar. Se eu não me curo, meu irmão, não adianta. Eu posso ir para os Estados Unidos, a ferida vai atrás. Né? Então, se ele não estiver fazendo algo, ele não suporta. Pois ele acha que é através do serviço que ele vai ser aprovado e aceito. E outra, ele quer ser elogiado, quer ser notado. Você quer matar um órfão, ele fazer alguma coisa e você não falar nada. Ah, meu irmão, aí você matou. Poxa, passei a tarde toda limpando essa igreja, essas cadeiras que estavam sujas, mais do que tudo. O pastor não disse, nem olhou, disse, olha como está limpa a igreja, olha, quem limpou? Foi eu, pastor, foi eu, né? E aí, o que é que acontece? Ele sempre vai em busca de aceitação, de ser notado, mostrando aquilo que ele faz, mostrando aquilo que ele sabe fazer, porque ele sempre busca os 3 As. Quem fez o curso lá do Mevan aqui, né? Sabe quais são os 3 As, né? A aceitação, a aprovação e a afirmação. O órfão sempre vai buscar a aceitação das pessoas, a aprovação das pessoas e a afirmação das pessoas. Por isso que ele vai servir. Mas aquele servir não é verdadeiramente de coração. A motivação dele servir não é porque ele quer servir ao corpo de Cristo. Não é porque ela quer servir ao corpo de Cristo. É porque ela precisa se apresentar. Ela precisa fazer algo. Ela precisa estar sendo notada para que as pessoas percebam ela. E elogiem.
Isso é sinal de orfandade. O órfão sempre vai achar que as pessoas devem algo para ele. Já viu aquela pessoa? Sempre vai achar que ele sempre está devendo algo. Mas eu já fiz de tudo, já ajudei, já fiz isso, já fiz aquilo, né? Já cuidei, já tratei. Mas ele sempre vai achar que as pessoas devem algo para ele. E por mais que as pessoas façam por aquela pessoa, que ajude, que cuide, ele sempre vai ter necessidade de querer mais. O órfão nunca está satisfeito. Por mais que a pastora ligue para você, por mais que a pastora mande mensagem, pergunte como você está, converse com você, ore por você, você nunca está satisfeito. O órfão age desse jeito. Outro. Ele também, né, sentirá que está sendo menosprezado. Ah, porque agora ninguém liga para mim. Ah, porque você não quer saber nada de mim. Ah, porque fulano agora não liga mais para mim. O vitimismo. As pessoas agora estão me botando em segundo plano. Agora nem ligam mais, né? Não liga mais para mim. Ele sempre vai ter esse vitimismo na vida dele. Você conhece alguém assim? Que é uma vítima. Ah, porque ninguém gosta de mim, porque você não quer mais nada comigo, você é isso, você é aquilo, seja amigo, seja mãe, seja pastor, seja o que for. Ele sempre vai ter esse sentimento. Sempre vai achar que está sendo colocado em segundo plano. Por mais que você passa, por mais que você ande com ele. Mas eu lembro que o meu apóstolo, ele conta uma história que tinha um rapaz que ele tinha uma ferida de orfandade. E ele sempre andava com o apóstolo. Todos os lugares que ele ia, ele estava junto e tudo. Nas reuniões de pastores, de apóstolo. Quem estava lá? O irmão. Todo lugar ele estava, o irmão estava junto. E aí, ele sempre, depois estava se queixando, que o apóstolo não liga para ele, que o apóstolo só quer saber dos outros, não queria saber dele, e tal, e mais. Mas por quê? Porque ele nunca está satisfeito. E aí sempre vai ter aquele vitimismo, né? Sempre vai ter aquele vitimismo de que as pessoas estão colocando ele de lado, que as pessoas estão escanteando, que as pessoas não ligam para ele. Isso é coisa de órfão, irmão. Isso é coisa de órfão. Outra coisa. Nunca está saciado e sempre quer mais atenção e aprovação. Outra. Vejamos agora algumas marcas da orfandade. Você perceba que aqui no livro de Lucas que nós lemos, os dois filhos carregam esses sinais. Os dois filhos carregam isso, né? Você pode perceber, um carrega uma coisa, o outro carrega outra, né? As marcas deixadas pela orfandade. Indisciplina. Lembra que eu falei aí, né? Que a pessoa tem dificuldade de lidar com regras. Um órfão, ele vai ter dificuldade de lidar com regras. Um órfão, ele vai ter dificuldade de lidar com limites. Um órfão vai ter dificuldade de lidar com a figura de autoridade. Ele bate de frente. Ele não aceita os limites colocados. Ele não aceita as regras que o patrão fala. Ele não aceita. Ele vai carregar essas marcas. Outra marca de um órfão, que é fácil para você reconhecer uma pessoa órfã. Vai prestando atenção, porque talvez você vai dizer assim, agora eu já sei, por isso que aquele irmão, aquela irmã, por isso que meu marido, por isso que eu, por isso que fulano, é desse jeito. Agora eu já sei, porque é assim. Sem direção. Um órfão, irmão, ele não vai ter uma firmeza. O órfão, ele não vai ter direção naquilo que ele faz. Sabe por quê? Porque ele não teve alguém para dar destino a ele. Sabe quem dá destino é o pai, né? O pai dá destino. A mãe cuida, a mãe ensina, a mãe protege. E se ele não teve, lembra que eu falei que paternidade e maternidade não são títulos e sim funções? E se eu tive a minha paternidade ou a minha maternidade deficiente, em mim foi gerada uma ferida chamada orfandade. E quando eu cresço sem direção.
Porque eu não tenho firmeza, não tive um pai para me dar destino naquilo que eu fiz. Quebrei a cabeça várias vezes, errei, fiz coisa que não era para fazer. Por quê? Porque não tinha ninguém para me dar destino. Eu não tinha ninguém para me colocar limite. E começa as coisas e não termina. Já viu aquela pessoa? Começa a ler um livro e não termina. Começa a estudar e não termina. Eu falei isso até na outra vez que eu vim aqui. Ele começa as coisas, mas nunca consegue terminar. Nunca consegue terminar. Ele não tem direção na vida. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou estudar? O que é que eu vou trabalhar? Ele não tem uma direção. Ele fica perdido, como cego no tiroteio, porque ele não teve quem desse destino a ele. Então, a orfandade faz a pessoa ficar assim, sem direção. Outra marca da orfandade é insegurança. Aquela pessoa insegura tem medo de tudo, não consegue ir, não consegue romper, porque ela tem medo. Ah, mas e se? Ah, e se? E se não der certo? E se não... Insegura, irmãos. Por quê? Porque não houve segurança e afirmação no ambiente familiar. Não tinha ninguém para dizer, você consegue, meu filho, você vai vencer, minha filha, força, olha, eu estou com você e tal. Não teve esse incentivo quando ele era pequeno. E ainda muitas vezes nem tem esse incentivo. Então a pessoa torna-se uma pessoa insegura. E outra, ela tende a ter dificuldade em decisões. Já viu aquela pessoa indecisa? Ah, não sei, ah, meu Deus, não, eu vou, não sei, não sei. E às vezes até mesmo ela deixa as pessoas escolher por ela. Não, escolha o que você quiser, tá bom para mim. Não, irmãos, você tem a opinião. Mas um órfão, ele se anula. Um órfão, ele se sabota. Sabe por quê? Porque ele é inseguro. Ele não teve ali, na sua casa, figuras de autoridade, pai, mãe, para lhe dar segurança, para dizer a ele que ele vai conseguir, por mais que seja difícil, se ele lutar, se ele conquistar, se ele buscar, ele vai conseguir. Então um órfão, ele é inseguro. Outro, não acredita em si mesmo. Todo mundo vê o potencial, mas não sei não, que nada. Não acredita em si mesmo. Sabe por quê? Porque ele não teve base para isso. Às vezes, sabe o que é que ele ouvia? Você é um burro, menino, não sabe fazer nada. Você é burra, menina. Deve ser burra, faz as coisas direito, não faz nada que preste. Não, irmão. Aquilo ali, as palavras, como espada dentro da vida, da alma da pessoa. É como as meninas fizeram aqui. A folha limpinha, mas cada acontecimento que ia fazendo, a alma vai, amassando. Lembra que eu falei aqui da outra vez? Cada acontecimento que vai tendo, fragmenta a alma. Uma ferida é feita. E aí, de repente, a pessoa está toda feridenta, por conta de tudo que aconteceu. Palavras que ouviu, né? Você é burro, você não vai conseguir nada, você não presta para nada, é a vergonha da casa. E isso foi anulando a pessoa. Ela vai se anulando. Ela não teve base para ajudar, impulsionar ela, dizer que ela consegue, E ela acha que as coisas boas não é para ela. Não é para mim não, isso aí, nada, não, de jeito nenhum. Não é para mim não. Sabe por quê? Porque a mente dela está escrava. A mente dela foi ferida só com aquelas palavras que ela não era nada, que ela não ia conseguir, que não ia dar certo. Tá? Então a mentalidade dela está escrava e ela se acha incapaz. Você agora vai ser o líder da intercessão. Não, pastora, pelo amor de Deus, eu não sei não, pelo amor de Jesus Cristo, não faço isso não. Eu não, tem fulano que ora melhor do que eu, pastora. Não, procura ela lá. Não, é você. Mas o problema é que você não acredita no seu potencial. Você não acredita em você. Talvez porque uma ferida de orfandade está na sua vida.
Outra coisa, ela vai perdendo as oportunidades que vai surgindo na vida. Porque se eu me anulo, né? Se eu não acredito que eu posso, se eu não acredito que se com Deus eu sou mais do que vencedora, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu não pego essa palavra para mim, não vivo ela, as oportunidades passam e eu perco. Poxa, eu devia ter ido, né? Mas fiquei com medo, fiquei insegura, né? Não acreditei em mim, né? Isso é ferida, marca de orfandade. Outra coisa, é totalmente dependente das pessoas. A opinião dos outros abala ela. Um órfão, quando alguém fala algo, que aquela palavra não foi aquilo que ele queria, ou não é de acordo com aquilo que ele quer, abala ela. A opinião dos outros é muito importante, e não a dele. E não a dele. Se você olha, vixe, essa calça está feia, ele está se achando ótimo, maravilhoso. Mas o órfão, quando essa calça está horrível, tá, vou tirar. Ele vai lá e tira. Porque a opinião dos outros é muito mais importante do que a própria opinião dele. Fala mais alto, né? E ele busca também o reconhecimento. O órfão sempre vai buscar o reconhecimento. E tudo que ele faz é por manipulação. Sabia disso? O órfão sempre vai fazer as coisas por manipulação. Para quê? Para receber elogios. Para ser notado. A todo preço. Custe o que custar. Nem que, para eu receber elogio, eu tenho que passar por cima da pastora. Quero nem saber. Eu vou fazer. Porque eu vou ganhar o elogio. Eu vou ganhar o reconhecimento. Passo por cima e manipulo as pessoas para me notarem. Isso é uma marca do órfão. E se isso não acontece, o que é que acontece com o órfão? Ele perde a motivação de fazer as coisas. Se eu passei por cima de pau, pedra, de tudo, e não fui reconhecida, não, estou desmotivada, não quero fazer mais nada não vou fazer mais não. Por quê, menina? Estava tão bem, ia tão bem, estava fazendo, estava tudo direitinho. Eu não, os pastores não me reconheceram, ninguém falou nada, eu me acabei, fiz, aconteci. A motivação dele vai se esvaindo. Lembra que eu falei a você? Se você quer matar um órfão, tira o serviço dele. Ou então, não dá o elogio para ele. Meu irmão, você mata ele. Termina de matar. Por quê? Porque ele está manipulando aquele ambiente para fazer as coisas e as pessoas vejam que é ele que está fazendo. E as pessoas dê o elogio para ele. Isso é marca do órfão. O destino do órfão é só perda. Lembra do filho pródigo aqui? Quando a Bíblia fala que ele começou a perder tudo, né? Começou a perder tudo. Começou a perder tudo que ele tinha, todo o dinheiro que ele tinha, já não tinha mais nada. Foi atrás de emprego, né? E a vida só era perda. Perda, né? E acaba, sabe o quê? Entrando em uma crise de identidade e de relacionamento. No versículo 17, ele diz assim, quando finalmente ele caiu em si, no 16, embora quisesse saciar a fome com vagem, ninguém dava aos porcos. Aí no 17, quando finalmente caiu em si, ele disse, até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Ou seja, ele viu que ele perdeu tudo, e ele entrou em crise de identidade. Poxa, os empregados do meu pai tem comida, tem tudo, e eu que sou o filho, estou aqui, né? E de relacionamento também, irmãos. Então o órfão, quando ele começa a perder, ele entra em crise.
em crise de identidade, porque ele já não sabe mais quem ele é, ele não tem mais o reconhecimento de que ele é filho, né? E também ele entra em crise de relacionamento. Fica difícil um órfão se relacionar. Quando ele começa a perder tudo, é complicado. Lidar com orfandade não é brincadeira, irmão, é difícil. É difícil. As mágoas, as decepções, a ingratidão impede o órfão de ver que as pessoas querem ajudá-los. E ele pensa, sabe o quê? Ele pensa que as pessoas querem afrontá-los e não ajudá-los. Por quê? Por conta das mágoas, decepções, tudo que ele passou, né? Tudo que ocorreu na vida dele, faz com que ele não consiga enxergar que as pessoas querem estender a mão e ajudar. Ele não consegue ver isso. A ferida está muito grande. Ele não consegue enxergar que alguém quer ajudar ele por conta das mágoas, decepções e tudo que ele passou, não é? Outra coisa, quando ele enxerga, aí é diferente. Quando o órfão enxerga que realmente ele está errado, que aquele posicionamento dele não é maneira dele se comportar, não é maneira dele viver, não é maneira dele agir, né? Quando ele enxerga, irmãos, ele reconhece como filho pródigo, caiu em si, e a Bíblia diz, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Eu reconheço que eu pequei. Pequei contra os céus, pequei contra Deus, pequei contra o meu pai. Eu vou me levantar e vou pedir perdão a ele. Quando um órfão ele reconhece, ele enxerga, ele faz o caminho de volta. Ele faz o caminho inverso. E isso é muito difícil, irmãos. Alguém fazer o caminho inverso. Você chegar lá e pedir perdão. Sabe por quê? Porque vai mexer com o seu ego. Vai mexer com o seu eu. Né? Vai mexer com o seu eu. Imagina. Oxe, eu vou lá, nada me rebaixar, pedir perdão. Se quiser que venha. Né? Mas o filho mais novo, ele reconheceu que ele estava errado. Ele reconheceu, irmãos, que ele pediu uma herança. E pedir herança, irmãos, lá em Israel, pedir herança no pai vivo, isso é um absurdo. É você decretar a morte do seu pai ainda em vida. Tem até uma lei que não pode pedir herança vivo. Tem até uma lei aqui no Brasil que não pode pedir herança vivo. Porque para eles lá também, você pedir uma herança é você matar o seu pai ou a sua mãe ainda vivo. E o filho pediu a herança. E o filho pediu a herança, mas ele reconheceu o erro que ele praticou e voltou atrás. Então, quando o órfão ele reconhece que ele está errado, quando ele enxerga que ele fez aquilo que ele fez errado, ele vai fazer o caminho de volta. E se eu não reconheço, o que é que acontece? Se eu não reconheço, se eu não perdoo, se eu não faço o caminho inverso, não haverá rompimento na minha vida. Eu não vou, irmão, romper. Não adianta, porque eu posso até tentar e nunca vai dar certo. Por quê? Porque eu não reconheci. Outra coisa. Eu posso até mudar de cidade, como eu falei aqui, né? Eu botei assim, ó. Eu posso até mudar de cidade. Vou embora dessa cidade. Vou para bem distante daqui. Não adianta. Vou até mudar de trabalho, porque eu já não aguento aquele chefe. Não vou me submeter a ele. Vou mudar de trabalho. Não adianta. Não adianta. Você pode mudar de cidade. Você pode mudar de trabalho. Você pode mudar de marido, de cônjuge. Né? Ah, vou trocar esse marido que não dá certo. Vou trocar. Não adianta. Não adianta. Vou mudar de igreja, porque essa igreja aqui não está dando certo, não. Vou para outra ali, que ali é melhor. Lá eu vou receber um cargo, lá eu vou estar servindo, lá eu vou estar fazendo as coisas. Você pode ir para o céu.
Com ferida não dá, nem no céu vai dar certo. Nem no céu vai dar certo. Se não houver cura, tudo fica bloqueado. Tudo fica bloqueado. E logo vai acontecer o quê? O ciclo repetitivo. Lembra que eu falei aqui da outra vez? Um ciclo de repetição. Parece que a vida daquela pessoa não muda. De tempo em tempo acontece isso. De tempo em tempo acontecem as mesmas coisas, as mesmas coisas, as mesmas perdas. Acontecem as mesmas coisas. Por quê? Porque ela está vivendo um ciclo de repetições na vida dela. Por conta de uma alma fragmentada, de uma ferida que ela não deixa ser curada. Então, se eu não dou espaço para me curar, não adianta, irmãos. Eu posso ir para onde for, a ferida vai junto. É só questão de tempo para se manifestar onde você está. Mudei de cidade, questão de tempo. Mudou de cidade, começa a acontecer tudo de novo. O que aconteceu onde você estava. Mudei de igreja. A minha igreja agora é maravilhosa. Aquela lá, menina, não prestava não. Os pastores não me entendiam. Eu queria a oportunidade, não tinha. Agora aqui é maravilhoso. Eu me encontrei agora. Deixa estar. Só questão de tempo. Quando a ferida começar a feder, começar a sair, meu amigo, os pus, revelar, a máscara começar a cair, já prepara. Só é um tempinho. O outro filho, ele ficou em casa, né? Trabalhando ali com o pai, servindo. Porém, ele estava com o coração endurecido. Você lembra aqui quando ele chegou? O que está acontecendo aí? Que está tendo dança? Está tendo festa em casa? Por quê? E aí, quando o servo disse para ele que era o filho mais novo, que tinha voltado, e o pai estava fazendo festa, meu irmão, aí revelou quem era aquele filho bonzinho que ficou trabalhando lá em casa. Né? Ele estava com o coração endurecido. Versículo 28. O irmão mais velho se irou e não quis entrar na casa, irmãos. Não vou entrar. Não quis entrar na casa, o coração dele estava ferido, a alma dele estava ferido. Aí olha só, o pai saiu e insistiu com ele. Aí ele responde: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Olha a orfandade aí de novo. O homem era filho. Trabalho como escravo. E o Senhor nunca me recusei a desobedecer. O Senhor nunca me deu um cabrito. Olha o perfeccionismo aí, irmãos, nele. Você sabia que o perfeccionismo exagerado é uma marca de orfandade? É uma marca de orfandade. Perfeccionismo exagerado é uma marca de orfandade. Sempre fiz tudo perfeito, trabalhei tudo perfeito, te obedeci, nunca desisti, né? Nunca desobedeci o Senhor, e o Senhor nunca me valorizou, nunca me deu nem um cabrito para me comemorar com os meus amigos, fazer uma festa. Olha aí a ferida aflorando. Lembra que eu falei que ia falar de 2 filhos órfãos, 2 órfãos diferentes? Um saiu logo para o mundo, desbandeirou para fazer na bagaceira. O outro ficou todo bonitinho, quietinho, mas a ferida estava lá, né? A ferida estava lá. Estava lá dentro, irmãos. E de uma hora, de um certo tempo, ela vai ser ativada. De um certo tempo, ela é ativada. E aí começamos a dar sinais daquela ferida. Seja da orfandade, seja da rejeição, seja do que for, né? E aí o que é que acontece? Ele ficou ali, não se alegrou com a alegria do seu pai, nem a alegria do seu irmão, né? Não quis entrar na festa. Ele não se alegrou, irmãos. Olha o coração dele carregado. A ferida piorou ainda. E nos meus olhos aqui, o pior órfão era ele. O pior órfão era ele, que ficou bonitinho ali, né? Achando que era submisso, todo bonitinho, mas não era. Dentro, estava pior o coração dele.
Então, esse tempo todo, ele estava com o pai ali e ele não sabia a identidade dele. Ele não era servo, ele não era escravo, ele era filho. Mas ele não tinha a sua identidade resolvida. Um órfão, ele não tem a sua identidade resolvida, ele não sabe quem ele é em Deus. E muitas vezes é por isso que ele sofre crise na sua vida, porque ele entra em parafuso. Porque ele não tem a sua identidade definida. Mas quando você sabe quem você é em Deus, irmãos, nada pode te afetar. Nada pode te tirar do propósito daquilo que Deus quer para a sua vida. Sabe por quê? Porque você tem a sua identidade formada em Deus. Mas quando eu sou órfã e eu não sei quem eu sou, o que acontece me desestabiliza totalmente. Eu perco as estribeiras, eu perco o chão, eu perco tudo. Por quê? Porque eu não sei quem eu sou em Deus. Mas nós precisamos saber quem nós somos. Nós somos filhas. Filhas de um pai que nos ama. Filha de um pai que nos dá destino. Filhas de um pai que nos assiste, que não nos abandona. Ainda que o seu pai, ainda que a sua mãe te abandonou, te desprezou, Deus jamais vai te abandonar. Ainda que seu pai esteja dentro de casa, sua mãe, mas você se sente órfão, sozinho, rejeitado, abandonado, Deus nunca te abandona. Deus sempre está do seu lado, sempre está com você. Então ele não sabia quem ele era, porque a volta do filho, a volta do irmão dele não poderia abalá-lo, porque ele era filho, ele estava em casa, ele ficou com o pai, mas ele era órfão e ainda além do mais ele não tinha identidade definida. Era diferente de Jesus. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia quem ele era em Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 8. 8, versículo 12. Jesus era bem resolvido, irmãos. Por isso que Satanás tentava, mas não conseguia. Quando o diabo foi lá no deserto, disse, você é filho de Deus mesmo, né? Mexeu logo na paternidade de Jesus, né? Porque você vê que antes Jesus saiu da água e Deus disse, eis o meu filho amado em quem eu me comprazo. Aí de repente o filho amado vai lá para o deserto. Aí chega Satanás, você é filho de Deus mesmo? Mexeu logo aonde? Na paternidade. Você é filho de Deus, então transforma aqui essas pedras em pão, né? Mas Jesus era bem resolvido, ele sabia quem ele era. Olha aqui o que ele diz aqui, ó. João 8:12. Jesus voltou a falar ao povo e disse, eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Os fariseus disseram, você faz essas declarações a respeito de si mesmo? Seu testemunho não é válido. Jesus respondeu, meu testemunho é válido, embora eu mesmo dê, pois eu sei de onde vim e para onde eu vou, mas vocês não sabem de onde vem e nem para onde vai. Jesus era bem resolvido, meu irmão. Jesus sabia quem era ele em Deus. Eu sei de onde eu vim, sei para onde eu vou. Então aquilo, irmãos, que dizem de você ao seu respeito, não deixe isso te abalar. Não deixe isso te afetar. Se você não sabe quem você é em Deus, aprenda a saber, descubra quem você é em Deus. Por isso que quando Jesus estava aqui, e ele disse, olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Não vou deixar vocês órfãos. Não se preocupe, vocês não serão órfãos. Porque eu vou enviar um Consolador. E ele vai estar com vocês. Então vocês não serão órfãos. Por mais que você se sinta órfão de pai e de mãe, Deus não te abandonou. O Espírito de Deus está sobre a sua vida. Você não é órfão. Aprenda a tirar essa capa da orfandade. Pare de estar chorando, pare de estar se menosprezando, se diminuindo, se anulando. Você é filha.
você é filha. Não importa o que as pessoas falem. Não importa. O importante é o que Deus fala para você. E a Bíblia diz que Ele nos adotou. Já não somos mais órfãos, porque nós fomos adotados pelo nosso Pai. E eu preciso amar a Deus não como um Deus. Porque Deus, se eu amar a Deus como um Deus, irmãos, um Deus você adora, você serve a Ele com sacrifício. Se você for na macumba, lá está cheio de deuses. E lá adoram a eles como? Com sacrifícios. Mas quando você tem um pai, você agrada a Ele, você adora a Ele com intimidade, com relacionamento. É por isso que Deus nos adotou como filho, como filhas, para que possamos ter relacionamento com Ele. O que Deus quer de você, minha querida, é que você tenha um relacionamento com o Pai. O que Deus quer de você é que você tenha relacionamento com Ele, intimidade. É isso que Ele quer de você. É isso que Jesus tinha. E nessa noite eu tenho certeza que se porventura há uma ferida sangrando dentro de você, na sua alma, por abandono de pai, de mãe, de rejeição, e muitas vezes você é insegura, você anula você mesmo, você não consegue romper, você não consegue acreditar que você é capaz em Deus. Eu tenho certeza que nessa noite cadeias vão ser quebradas. Amém?